História da Guerra Civil Espanhola. Zamora e sua influência na Guerra Civil. Em 10 de dezembro de 1931, toma posse o primeiro presidente da Segunda República Espanhola, Niceto Alcalá Zamora, para o período de 1931 a 1936. Embora sua influência na Guerra Civil Espanhola tenha sido indireta, sua presidência ajudou a criar as condições políticas e sociais que levaram ao conflito e às tensões entre as facções. Mesmo com toda a disposição na tentativa de moderar as tensões, sua deposição em abril de 1936 contribuiu para a instabilidade que culminou na Guerra Civil. Ele perdeu o apoio da esquerda e da direita, e suas ações de dissolver o parlamento em 1933 e 1936 foram vistas como inconstitucionais e autoritárias, aumentando a instabilidade política. Fatores que levaram à destituição de Alcalá Zamora e a sua substituição por Manuel Aza, intensificando a polarização e a instabilidade que culminariam na Guerra Civil Espanhola. As guerras representam a pior calamidade para a humanidade, e os conflitos internos, envolvendo irmãos, pais ou conterrâneos, são especialmente aterrorizantes. Durante a Guerra Civil Espanhola, ambos os lados cometeram atrocidades indescritíveis. A violência desenfreada foi usada como ferramenta para resolver rancores, alimentar a inveja e eliminar adversários políticos. Neste período sombrio, a Espanha serviu como um grande campo de testes para avaliar a eficácia de novas armas e táticas militares que seriam utilizadas na futura Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola é considerada um prelúdio para a Segunda Guerra Mundial, marcando o fim de uma era de guerras tradicionais e o início das guerras modernas. Voluntários de mais de 20 países se alistaram para lutar, não por ganhos financeiros ou por motivos nacionalistas, mas por ideais e solidariedade. Homens de todo o mundo vieram à Espanha, não só para apoiar os espanhóis, mas também para lutar por suas próprias convicções. Ventos da guerra em tempos sombrios. Durante a tumultuada década de 1930, o mundo ocidental foi marcado por intensas disputas ideológicas e pela crise das democracias. O período entre as duas guerras mundiais viu a ascensão de regimes totalitários em vários países europeus, enquanto as democracias parlamentares, como a França e a Grã-Bretanha, enfrentavam o enfraquecimento devido à crise econômica global e às ameaças de extremismos de esquerda e direita. Em Portugal, a Segunda República terminou com um golpe de Estado em 1926, dando lugar à ditadura militar do general Colmana. Romênia e Grécia também caminharam rumo a regimes ditatoriais. Além disso, a falência dos principais bancos da Áustria e da Alemanha, e o aumento do desemprego na Grã-Bretanha, que atingiu quase 3 milhões de pessoas, agravam ainda mais a situação. A libra esterlina sofreu uma desvalorização de 30%. Neste cenário, as ideologias da extrema esquerda e da extrema direita, representadas pelo comunismo e pelo fascismo, lutavam fervorosamente pelo controle das massas. Na Alemanha, o partido liderado por Adolf Hitler, o Partido Nacional Socialista, obteve 6 milhões de votos, e o nazismo começou a ganhar força entre amplos setores da população alemã. A República de Weimar estava com os dias contados. Enquanto isso, a Itália já vivia quase 5 anos sob a ditadura fascista de Benito Mussolini, que concentrava seus interesses no expansionismo territorial na Abissínia, no Mediterrâneo e no norte da África. Na antiga Rússia, a URSS, após o triunfo da Revolução Bolchevique de 1917, iniciava um período ditatorial sob o comunismo, com Joseph Stalin tornando-se presidente do Soviete Supremo. O período entre guerras, que havia sido marcado pela paz do Charleston e pela prosperidade econômica, começava a desvanecer no horizonte. O espectro da guerra mais uma vez assombra a Europa. Países como Alemanha e Itália estão se rearmando para um futuro incerto,
enquanto França e Inglaterra tentam negociar o impossível. O ponto de virada ocorrerá na Espanha com o início da Guerra Civil. Em 1931, a Espanha, situada no sudoeste da Europa, era uma nação majoritariamente agrária, embora contasse com importantes centros industriais em Vascongadas, Barcelona e Madrid. A crise econômica global agravou ainda mais a já frágil economia espanhola. O país era atrasado e pobre, com altas taxas de analfabetismo e profundos abismos sociais. As infraestruturas de transporte eram deficientes, e muitas cidades isoladas não tinham acesso à eletricidade. Com uma população de 24,5 milhões de pessoas, o salário médio era de 427 pesetas por dia. O campo estava em declínio, e as cidades industriais recebiam mais pessoas do que podiam acomodar, refletindo o fracasso de um modelo de sociedade. A Espanha estava nos últimos dias de sua monarquia. Nas eleições municipais de 12 de abril, os republicanos venceram em 41 das 50 capitais provinciais. Essa vitória republicana significou o fim da monarquia constitucional em 14 de abril, quando milhares de espanhóis tomaram as ruas pedindo a república. A bandeira tricolor foi hasteada espontaneamente em prefeituras por toda a Espanha. Nas varandas ao longo das ruas, a faixa roxa abaixo da vermelha confere uma característica distintiva à nova bandeira. A nova bandeira, que substitui a monárquica vermelha e amarela, representa a igualdade. Naquela mesma noite, uma anistia é aprovada, permitindo a libertação de presos políticos e o retorno de milhares de republicanos exilados que chegam de trem de Paris. Os moradores de Madrid os recebem com entusiasmo na Estação Norte, com o Palácio Real iluminado ao fundo. Diante da multidão nas ruas, o rei Alfonso XIII decide deixar o país. Na noite de 14 de abril, ele parte incógnito para Cartagena e segue para Marselha, a bordo de um navio de cruzeiro. No dia seguinte, sua família viaja de trem para Paris. Em 16 de abril, ele abdica do trono, marcando o nascimento da Segunda República Espanhola. Os espanhóis aspiram a estabelecer liberdades políticas e promover reformas religiosas e culturais, semelhantes às alcançadas em países com tradição democrática, como a França, após um século de experiências e conflitos. O novo governo inicia sua trajetória em um momento extremamente desfavorável. A depressão econômica global impacta fortemente a economia do país, majoritariamente agrário, e a agitação das classes trabalhadoras torna a Espanha um terreno fértil para a propaganda subversiva. O governo provisório nomeia os seguintes ministros: Diego Martínez Boiel para Comunicações, Álvaro de Albornoz para Fomento, Largo Caballero para Trabalho e Segurança Social, Miguel Maura para Governo, Alejandro Lerroux para Estado, Alcalá Zamora como presidente do governo, Luiz Dolberg para a Economia, Fernando de Los Rios para a Justiça, Indalecio Prieto para a Fazenda, Domingos San Juan para a Instrução Pública e Belas Artes, Manuel Azar para a Guerra e Casares Quiroga para Marinha. Há uma esperança de verdadeira renovação na vida política, superando a imobilidade da fase anterior. O governo provisório convoca eleições para as Cortes no mês de julho. No dia 11 de maio, com a permissividade do governo e a cumplicidade de algumas autoridades locais, uma onda de incêndios atinge conventos e igrejas em todo o país. A maioria católica ainda presente na Espanha reage, unindo-se à oposição de direita. Em Navarra, esses eventos reativam o movimento dos equetés, que atuam de forma preventiva na guarda de templos e conventos. No dia 14 de outubro, as Cortes aprovam o artigo mais controverso da Constituição. A partir do dia 26, sacerdotes e religiosos são proibidos de exercer a docência ou qualquer atividade industrial ou comercial. A reforma no Exército, conhecida como a Lei do Feito, é interpretada pelos militares como uma afronta pessoal. Nos primeiros meses da República, o país vivencia inúmeras greves, violência nas ruas, incêndios de igrejas e outras desordens. As camadas mais conservadoras da sociedade se sentem acuadas e escandalizadas, levando muitos espanhóis a confundir a república com anarquia. A crescente deriva revolucionária e a repressão exercida pelo governo geram ódio entre as classes sociais. Em Portugal, o Estado Novo é instaurado sob a liderança de Oliveira Salazar,
adotando uma forma de fascismo bastante moderada. Na Alemanha, o partido de Hitler alcança 1/3 dos deputados no parlamento alemão. Na Espanha, nos meses de março, abril e maio de 1932, ocorreram trágicos episódios de roubos, bombardeios, mortes, ataques, motins, tiroteios e assaltos a fazendas e quartéis. A Guarda Civil enfrentou frequentes revoltas anarco-sindicalistas. Na época, havia várias vertentes do anarquismo no país: o anarquismo rural na Andaluzia, o anarco-sindicalismo urbano na Catalunha, especialmente em Barcelona, e o que é às vezes chamado de anarquismo puro em outras cidades como Saragossa. O movimento anarquista ganhou força com a ascensão do anarco-sindicalismo e a criação de grandes sindicatos libertários. As greves gerais organizadas pela CNT tornaram-se comuns, e grande parte da classe trabalhadora espanhola adotou ideias anarquistas. A CNT foi criada como uma associação puramente anarquista, com o intuito de manter o foco nos princípios do anarquismo. Em 10 de agosto de 1932, os militares deram o primeiro aviso ao regime republicano. O general Sanjurjo se revoltou em Sevilha, tentando, junto com um grupo de soldados e civis, insurgir-se contra a situação de anarquia generalizada. Sanjurjo declara que sua revolta não é contra a República, mas contra tribunais ilegítimos. No entanto, ele encontra pouca colaboração entre o exército, os políticos conservadores e a população. A elite que apoia a direita acredita que pode vencer as próximas eleições. Na capital, a tentativa de ocupação fracassa e é rapidamente contida, frustrada pela mobilização de uma esquadra de cavalaria de Alcalá de Henares. O saldo final da tentativa é de 10 mortos, quase todos entre os rebeldes. O golpe é desativado e, imediatamente, os soldados leais à República assumem o controle da situação com extrema rapidez. O general Sanjurjo é preso em Huelva e condenado à morte, mas o governo decide comutar a pena para a prisão perpétua. Ele é enviado para a prisão juntamente com presos comuns, mas sua pena é posteriormente anulada. Mais tarde, Sanjurjo é exilado para Portugal. Franco não apoia o golpe do general Sanjurjo, e o governo renova a confiança no general Galego, apesar de alguns desconfiarem completamente do jovem oficial. Naquele período, Franco, que escreveu em defesa da República, já era visto como um dos militares mais temíveis da Espanha. O ano de 1933 começa com a mesma tensão internacional e nacional de 1932. Em Portugal, a nova Constituição concede plenos poderes ao ditador Oliveira Salazar, configurando a nação como um regime totalitário. Na Alemanha, ao meio-dia de 30 de janeiro de 1933, uma breve declaração anuncia ao povo alemão que o presidente do Reich nomeou Adolf Hitler como chanceler. Após o incêndio do Reichstag, perpetrado por grupos paramilitares do Partido Nazista, toda a oposição democrática é eliminada, e os nacional-socialistas absorvem o Partido Conservador. O Partido Nazista promulga o boicote às empresas judaicas e proíbe os partidos de oposição. A lei de pureza racial é instituída, e os primeiros campos de concentração são criados. Enquanto isso, na Espanha, a instabilidade política persiste e a fome e a miséria assolam o país. Em meio a esse cenário, irrompe a violência revolucionária, exemplificada por um evento trágico: o incidente de Casas Viejas, uma aldeia próxima a oeste de La Frontera. Os territórios ao redor da aldeia estão marcados para expropriação, e os anarquistas e intelectuais andaluzes instigam os camponeses a iniciarem a reforma agrária por conta própria. 13 anarquistas se barricam na casa de um camponês conhecido como Seis Dedos e, confrontados pela polícia local, que recebe instruções de Madrid, acabam sendo alvo de uma operação de desocupação. O resultado é trágico, com a morte de 22 aldeões anarquistas e 3 membros das forças de segurança. A opinião pública se inflama, gerando uma reação em cadeia de diversos setores contra a dura repressão do governo. José Antônio é o primo de Uevela, filho do ditador, funda a Falange Espanhola em outubro do mesmo ano. Em novembro, são convocadas eleições gerais. Com a intervenção da ansiedade, as mulheres exercem o direito de voto pela primeira vez na Espanha. A influência alemã se dissemina.
por toda a Europa Central e Oriental, com países como Hungria, Romênia, Iugoslávia e outros adotando regimes totalitários ou ditatoriais. Hitler assume o cargo de chanceler e inicia o rearmamento da Alemanha. Na Áustria, o presidente Dollfuss é assassinado por nazistas austríacos. Seu sucessor também se opõe à anexação da Áustria por Hitler em 1938. Na Espanha, a tensão política deixa o país em suspense. O clima pré-eleitoral é tenso, com todos os partidos envolvidos adotando uma retórica belicosa e distante da moderação. Há ameaças de revolução violenta por parte de alguns grupos políticos. Em 1934, o Partido Zeta vence as eleições, mas a vitória não é bem recebida pelo povo. A liderança do PSOE se une à Falange Espanhola e ao JONS sob Primo de Rivera, preparando não um motim de rua, mas um golpe estratégico, possivelmente liderado por Trotsky. Desde a primavera de 1934, a liderança do PSOE expressou sua determinação em romper com a legalidade republicana e adotar uma política abertamente revolucionária. Em 4 de outubro, Alejandro Lerroux forma o primeiro governo de centro-direita, com 3 ministros da SED aprovados como parte do acordo de coalizão. Porém, a tentativa de assumir o controle do poder através da força desencadeia uma greve geral, que serve como sinal para a revolta. Socialistas e grande parte da população catalã se lançam na luta armada, com o apoio de toda a esquerda espanhola. A greve geral se espalha por Madrid, Barcelona, as Vascongadas e Astúrias. Em Barcelona, o presidente da Generalitat se rebela contra o governo central e proclama o Estado catalão. Veja a segunda parte do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, dar seu gostei e compartilhar para que o YouTube entenda o quanto foi relevante o nosso trabalho, ok? Grato.